Triste com a saída dele, é um bom jogador, sem dúvida, mas ele ficou muito tempo fora. Agora, o carinho do torcedor do River pelo Quinteiro tem um tempero especial. Não é pela trajetória do Quinteiro, pura e simplesmente. Esse cara fez um gol numa final de Libertadores contra o Boca em Madrid. Então, isso muda tudo. Quer dizer, o jogador que faz um gol na final de Libertadores contra um time que é o seu maior rival, ainda mais River e Boca, né? Em Madrid ainda foi o jogo, ele ganha ali um lugar especial no coração do torcedor. Então, pesa essa relação até afetiva com o cara em função disso. Agora, o último semestre dele foi bom. Ele jogou, foi titular, com o Galhardo e tal. Mas, assim, nota-se que não há tanta convicção, não. Eu acho que vai depender muito de quanto vai custar. Se for muito caro, eu acho que não vai rolar. Se ele aceitar, de repente, um contrato de 1 ano, ganhando um pouco menos e tal, pode ser que avance. Bom jogador ele é. Se ele provar que fisicamente está em condições, dizem também que ele tem problemas com a balança, né, que é meio parrudinho, né? Aí tem que ver se ele topa comer uma alface, aí uma saladinha, né? Ou se ele vai querer ir no rodízio lá no Rio toda hora, aí vai ficar complicado. Nós temos aqui o tweet do Quinteiro nas redes sociais. Ele já fala de novidades na carreira, nos próximos passos da carreira já na próxima semana. Está aí na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Olá, amigos, bom domingo a todos. Obrigado por todas as mensagens que me enviaram, recebo com muito carinho. E como todos sabem, minhas novidades, espero notícias na próxima semana. Obrigado a todos. Está aí, portanto, Quinteiro na mira do Flamengo. E o Flamengo, como disse o Mauro César, viajando até Buenos Aires para tratar do negócio envolvendo o goleiro Rossi. Mas tá aí, pintou também Quinteiro, Mauro Betting, Bruno Prado, Vampeta. Bom reforço se vier para o Flamengo? Bem explicado, claro, pelo Mauro César. É uma opção para o Arrasca, né? Não é exatamente o Arrascaeta, mas pode ser uma opção nesse elenco riquíssimo do Flamengo. Enfim, a gente já falou na quinta-feira, quando da apresentação do Gerson também. É um jogador que tem tido essas questões todas, mas assim, é um reforço interessante. E claro, como qualquer reforço para qualquer time, você precisa ver o custo-benefício, a condição de contrato. Eu acho um jogador interessante, tá? Até porque o Flamengo, como qualquer equipe, vai ter 238 compromissos. Tem compromissos também de seleção, no caso específico do Arrascaeta, e de outros jogadores convocáveis, né? Embora pareça, né? Eu só acredito vendo, né? Em relação às datas FIFA e CBF, Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho interessante, como também o Rossi, como goleiro, é muito bom goleiro também. É mais um reforço interessante para o Flamengo, que saiu o Diego, o Hugo vai, nesse vai, não vai. Acho também outro reforço muito bom para o Flamengo. Bom, o Quinteiro, ele é um jogador habilidoso, mas ele é bem irregular, assim. O Quinteiro, ele já vi jogos muito bons dele e jogos, assim, muito ruins, que ele você esquece até que ele tá no campo. WO, né, quase, né? Você esquece que o cara tá jogando. Então ele é, assim, habilidade ele tem, qualidade, com a bola no pé ele tem, mas é muito inconstante. Então poderia ser uma opção de elenco. Eu não faria um grande investimento, um grande sacrifício para trazer um jogador que tem 29 anos e dá a impressão que ele tem mais até. Mas ele tem habilidade, sabe jogar. Ele tem 29 anos, Vampeta, e vai fazer 30 daqui a alguns dias, próximo dia 18, né? Então, daqui 9 dias ele vai completar 30 anos de idade. Bom reforço para o Flamengo? Bom reforço. O Flamengo está acertando nas contratações, né, Pedro? Se você pegar aí, nesses últimos 3 anos, os jogadores que o Flamengo contratou, eu acho que só que ficou um pouco abaixo foi o Marinho, né? Só o Marinho. Mas você pega aí, ó. Mas o Pablo tá no banco, o Fabrício... Mas o resto, todo mundo. O Léo Pereira começou a jogar bem depois que vieram os zagueiros, né? Ele sobe de produção. O Ayrton Lucas, com certeza, vai ser o cara que vai substituir o Felipe Luiz, né? O Vidal veio, já foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Eu não vejo assim os jogadores que o Flamengo contratou, o modo brinca até o El Gordon, quando vai à compra, ele não tá errando, não. Deixa eu ver, um jogador que o Flamengo contratou que ficou abaixo da expectativa. O Marinho não rendeu aquilo, mas o titular é Pedro e Gabigol, ainda tem o Bruno Henrique. Então o Marinho ia pro Flamengo sabendo que ia ficar no banco mesmo. Os jogadores meio... Aí agora a gente tem aí o Pulgar e o Varela que vão ter mais oportunidades, né? Mas é um time que vem ganhando e se vai a compra, um meia, o Bruno falou que meio pesadinho. No Rio dá pra comer folha. Só é sair com o Vidal, fica tranquilo. A verdade, Mauro César, é que, tipo assim, se chegar o Quinteiro, vai chegar, mas não vai ser titular nesse time do Flamengo. Acho que não tem condição hoje de entrar nesse time do Vitor Pereira. Não. Ele, assim,
se ele for contratado, ele ou algum outro jogador, né? E pelo que eu sei, eles têm outros nomes em pauta, além do Quinteiro, né? Até porque não tem nenhum amadurecimento com relação a essa contratação, não tinham até poucos dias. É para compor, Na verdade, assim, o caso que está acontecendo é cada vez menos, quando se pensar nesse time do Flamengo, tem que pensar em titulares, tem que pensar no elenco. O Vitor Pereira, com menos jogadores no Corinthians, ele revezava a barbaridade e falava sobre isso sempre. Ele vai fazer isso. Agora, no começo do ano, talvez menos, porque não vai ter tanto tempo, ele vai ter que, imagino eu, usar mais ou menos uma base do que era ano passado para enfrentar o Palmeiras dia 28, depois o Mundial de Clubes. Bola já começa agora, quinta-feira, contra o Audax. Estreia contra o Audax. Mas aí, acho que ainda vai ser o time com os garotos, né? Os meninos, né, da Copa talvez São Paulo. Com alguns sócios torcedores também, o cara. Final de semana, não. Aí contra, acho que a Portuguesa... Que o pessoal botou agora, acho que vai ser. Então. Aí talvez ele já coloque titulares, ou time profissional, digamos assim, os marmanjos, né? E não os meninos da base. Até o Flamengo está com um time até enfraquecido na Copinha, porque vários jogadores que poderiam jogar a Copinha estão lá no elenco profissional, como já aconteceu no ano passado também. Então, eu acho que cada vez menos, assim, com o passar do tempo e chegar aquele momento da temporada que você tem Copa do Brasil, depois Brasileirão, Libertadores, tudo junto, todo mundo vai jogar e ele vai revezar bastante o time. Eu imagino que isso vai acontecer. No ano passado já tinha isso com o Dorival, ele até dividia praticamente duas equipes. E acho que isso vai acontecer mais ainda durante esse ano de 2023, pelo perfil do técnico e pelas contratações. Então, quando se pensa, quem vai jogar e tudo, gente, é como acontece na Europa, né? Você pega qualquer time europeu, médio para cima, tem jogadores reservas que têm condições de ser titulares, e os caras se revezam ali. O centroavante reserva do Manchester City é o Julian Álvares, titular da seleção campeã do mundo. Fundamental na E ninguém discute isso. Não, vai jogar. Não. Ele é reserva do Haaland. O Haaland é o titular. Eventualmente os dois podem jogar juntos. Mas quando o Haaland não está em campo, joga o Álvares. E todo mundo joga. Porque O zagueiro do campeão do Manchester United lá também. Não, é argentino, né? Não, Não. o Lisandro Lisandro Martínez. Martínez. Lisandro Martins joga com o Maguire, o Maguire foi o zagueiro mais caro Foi. do mundo, né? Então tem. Na Copa do Mundo até surpreender, parecia outra pessoa. Não, Aliás, o Alcaraz, que é o jogador que o Flamengo chegou a fazer uma sondagem no meio do ano passado, voltou ao noticiário recentemente, mas não houve proposta agora recente. Segundo os colegas da imprensa argentina, está sendo negociado com o Southampton por 14 milhões de euros, podendo chegar a 15 por metas. E o Racing fica com 15% de uma futura venda. Negócio, ao que todo dia que já está fechado, ele vai para a Premier League, o garoto tem 20 anos. O volante também da Argentina que joga no Benfica. Tá todo mundo querendo. Esses jogadores, assim, é impressionante assim, a cegueira do futebol brasileiro, né? Porque no caso do Alcaraz, acho que menos. Que o Alcaraz bateu pênalti contra o Flamengo em 2020 no Maracanã, naquela partida da Libertadores, que o Racing eliminou o Flamengo nos pênaltis. Ele tinha 18 anos para ser completado, ou ia fazer 18 anos. Então já estava jogando no profissional. Mas o Enzo Fernandes, o River não usava, emprestou para o Defensa e Justiça, jogou contra o Palmeiras, Recopa, e ninguém viu. Ninguém viu. Verdade. Assim, não só contra o Palmeiras, não, mas jogando Defensa e Justiça, que é um time que tem que ser observado. Como todo mundo vê o Merentiel, por exemplo, pegar um exemplo do time, né? Sabe, ninguém viu, ninguém percebeu. Nada, assim, aí não é olhar o jogo Palmeiras e Defensa, é olhar os jogos do futebol argentino, os times menores, e no caso do Defensa e Justiça, tem lá muitos jogadores colocados por outros clubes e por empresários, né? E que podem ser interessantes. Mas o futebol brasileiro não olha. Aí quando ele foi para o River Plate, aí o Flamengo foi atrás. Ele já era titular do River, batedor de pênalti, o time do Galhardo. Aí o River falou, eu quero 20 milhões de euros para liberar. Aí não teve negócio. Acabou sendo vendido para o Benfica por 12, mais algumas metas e tudo mais. E também o Benfica pagando, acho que uma quantia grande assim de cara. E agora ele está para ir para o Chelsea, né? É o Chelsea, não? Não é o Chelsea, o Chelsea. É para o Chelsea. Por 10 vezes mais do que esse valor, uma coisa mais ou menos assim. Se acontecer essa negociação de fato, sendo fechada, está vendo lá o River Plate, que tem um percentual de futura venda, ele pode ganhar perto de 40 milhões de euros com a venda do jogador. Vai ganhar mais na revenda do que na venda do jogador. Negócio impressionante. Agora, esse cara jogava há 1 ano e meio, sei lá, 2 anos, no máximo, nem 2 anos, no Defensa e Justiça emprestado pelo River Plate. Ninguém viu. Então, não tem esse negócio de... Como é que fala? Esse cogitou mesmo aqui no Brasil. Ninguém monitorou. Os clubes de... Como é a lista de desempenho, né? Como é de contratação, né? Sim. Aí eu fico vendo um programa, eu assisto todos os programas, e tem lá o inglês, lá o Tim Vickery, né? Isso, que ele é especialista em futebol sul-americano, né? O cara é inglês. Ele conta tudo do Sub-17, da seleção do Equador, do que tá vindo do Paraguai, e eu fico olhando assim, os scouts do Brasil aqui, os caras não ficam de olho.
Isso que você tá falando? Mas aí vai para a diretoria de repente acha que não. Eles vêm. Por exemplo, isso que o Equador fez agora na Copa, o Equador foi eliminado, mas jogando bem, né? É bom time, tem bons jogadores, claro. E o Equador chegou a uma semifinal de Mundial. Sim, aí os caras passam o rodo. Que bom que as pessoas sabem disso. Assim, não vê que os jogadores estão... surgiu assim, jogou bem. Mas eles vêm, o Equador feito o relatório. E aí depende do clube, às vezes não tem dinheiro, ou às vezes acontece sim. Por exemplo, o Rames Rodrigues em 2009 era meio gordinho. Eu tava vendo agora no final de semana o jogo. O Manchester United tem um argentino, um novinho, e a Juventus também de Turim. O Hino saiu do time lá do São Lourenço. A Juventus agora. Tem 18 anos, tá jogando pelo lado esquerdo. E a própria Manchester United, a torcida pede para botar lá um argentino. Garnacho, né? Garnacho, né? É, do Manchester. Mas aí sai tudo novinho, que nem o Messi, né? Que nem o Messi, que nem o Rafinha aqui, não estou citando no mesmo nível, né? E cada vez mais você vai, é normal, vai ser isso. Mas, de novo... Mas o poder aquisitivo do futebol brasileiro... Mas, não é, mas às vezes o jogador por exemplo, o Gonçalo de sucesso na Copa, um homem que substituiu o Cristiano Ronaldo, sem citar nomes, um amigo meu, analista de desempenho de um time, esse time estava contratando um jogador e foi ver. E ele ficou impressionado, era um zagueiro, estava bem encaminhado para o time do Brasil, quando ele viu o Gonçalo acabar com ele. Ele não conhecia o Gonçalo, eu falei, cara, esse é bom, mas ele foi checar, não dava nem para começar, né? Ele ficou impressionado com o Gonçalo e foi bom, porque segundo ele acabou com o negócio que estava bem encaminhado. Às vezes se ouve, às vezes vê. E de novo é a sensibilidade do jogador. Tem gente que aquela coisa, não precisa nem de scout, ele vê em 2 segundos, ou aquela frase célebre do grande Mário Américo, né? Craque se vê... Agora mesmo tá a Copa São Paulo, né? Tá disputando a Copa São Paulo, eu vou lá em Osasco ver os jogos. O que aparece de cartão, ó, sou do Manchester United, sou do City, os caras também tem um monte... Olha, a maioria é picareta, faz um monte de cartão tudo falso e dá, sai entregando, né? Olha, um monte. Ninguém vai lá pra Mirassol que tá a 500 quilômetros. Eu acompanhei. Tudo na Grande São Paulo. Eu acompanhei. É um monte. Eu sou representante eu represento o Manchester United na América Latina, me dá o cartão, eu vou rasgando tudo. Mas eu acompanhei muito os sul-americanos e mundial, mas sobretudo sul-americanos sub-20 em um determinado momento. Tenho um monte de saudades, apesar de ficar um mês fora de casa e tal. E um que eu acompanhei inesquecível foi no Equador, de 2001. E tem alguns jogos na primeira fase que só tinha nós da imprensa, um e outro torcedor, e na tribuna eram todos. Teve um dia que eu trabalhava, o pessoal vinha, alguns eu já conhecia e tal. Só tinha gente do clube europeu mesmo, né? Eu levou. Tem uns que faz cartão pra. Mas é o que tava. Numa época que você não existia mesmo YouTube, você não tinha televisão, você tinha que ir. Hoje, também os caras em casa ou no celular, com analista de desempenho, consegue ver. Claro que é bilhões de vezes melhor você estar lá. Mas você pode ter alguns dados muito interessantes por aqui. E hoje tudo é visto, né, Maldo? Claro, todo mundo vê, cara. Antes